creio que nós temos condições ainda de abrir, pelo menos para algumas poucas questões. Já tem uma pessoa aqui. Olá, meu nome é Leila Dumareschi, eu sou filósofa formada aqui pela Unicamp e faço parte do coletivo Transtornado, um coletivo também aqui de Barão Geraldo, de Campinas, que fez parte das discussões de inclusão de pessoas trans aqui na Unicamp. Eu assisti muito de perto todo esse retrocesso, e a nossa minoria ela é uma parte muito sensível da sociedade em relação a isso, né? Também porque a nossa luta por inclusão na educação tem sido muito atingida já, e eu tinha que realmente fazer assim, falar com vocês dessa mesa, porque por causa do nome da mesa mesmo, que era a relação entre Estado e religião. Assim, os meus apontamentos seriam para muito assim, vocês colocaram, né, a questão do eleitorado evangélico, essa pesquisa do eleitorado evangélico é interessante, mas eu diria para vocês olharem também para os vereadores e para os legisladores, na verdade, de todos os níveis. Porque conversando com os vereadores que foram contra a retirada de gênero dos planos de educação, eu pude perceber que eles estão muito atentos, mesmo não sendo das bancadas, eles apontam assim, o quanto os vereadores se importam com o eleitorado deles. Muitos deles são comunicadores, são radialistas, e eles enxergam o eleitorado deles como perfil de público. De tal modo que esse público no imaginário deles faz muita diferença. Se esse público é conservador, é religioso, se ele apoia, vamos dizer, a retirada de gênero, essa luta pela família, isso funciona. Talvez isso que tenha feito a Marina recuar, trair o setor LGBT inteiro do Rede, porque ela traiu o setor LGBT do Rede naquele momento, em nome do Malafaia. Porque eles têm um eleitorado padrão na cabeça, que é o eleitorado principal deles, é com quem eles comunicam melhor, são os replicadores das ideias deles. Bom, vocês são curiosos sobre a Igreja Católica, eu posso cantar umas bolas para vocês. Vão atrás, né, de ideologia de gênero, no próprio site do Vaticano, vocês vão encontrar bastante material que eles meio que forjaram isso daí. Vocês também podem procurem a Canção Nova. Eu digo, números do Davi, departamento de audiovisual deles, eles têm toda uma indústria midiática que não é visibilizada, mas eles lançaram todos os padres cantores milionários em vendas de discos e livros dos últimos 20, 30 anos. Ou pelo menos a maioria. Desculpe, mas a minha questão é simples. Todo esse debate de ideologia de gênero não envergonha os cristãos a ponto de, tanto católicos quanto outros, não envergonha os progressistas, assim, eu digo, no sentido deles realmente se levantarem, porque eu me pergunto, cadê esse monte de progressistas, esse pessoal não alinhado, porque eu vejo os alinhados com o conservadorismo. E outra coisa, vocês não discutem também, dentro das religiões, não existe um medo de que os filhos, os religiosos novos se tornem agressores? Porque muitas, independente de onde vieram os agressores, todas essas agressões de motivo religioso, a pessoa foi educada para agredir. Não existe esse debate nas igrejas? Às vezes parece que não, porque não chega na gente, né? Desculpe me prolongar. Ok. Então vamos ouvir a próxima, por favor. Tá. Com bastante objetividade, por favor. Positivo. Eu não sou Babá Efum com Lolá, sou religioso de matriz africana, sou ambientalista, sou mestre, griot, sou acopó, sou auô, que são meus títulos de professores e mestrados como os senhores.
e eu queria fazer algumas indagações. Tá? Primeiro, eu vou de trás para frente. Professor, no caso do Rio de Janeiro, da nossa menina lá no Rio, da Grace, já foi achado 2, e os 2 são evangélicos, o pastor está sendo acusado junto. Então, existe sim, tá, a igreja atuando. Tá? Então, procure a mídia, procure o Ministério Público, você já vai ver que o processo já está rolando com 2 pessoas presas. Aliás, uma não é presa porque é menor. O pastor foi chamado para responder pelo menor. Segundo lugar, realmente, Magali, nós temos uma posição social, as igrejas de matriz africana, que não são cristãs, é a senzala. Sempre foi assim, sempre será. E nós nos preocupamos muito de ser da senzala, porque a senzala nos deu a força. A senzala fez do nosso sangue nós estarmos aqui. Eu hoje, branco, de olho azul, que poderia ser ariano, que também é uma vertente cristã abraônica. O arianismo é uma vertente abraônica cristã, historiadores, antropólogos estão aí, certo? Poderia ser sim? Não. Eu sou do culto de matriz africana, negro, porque a minha ancestralidade é negra. O mundo nasceu na África. Segundo lugar. Então, não tem problema de sair da senzala e vir para cá. Professor, realmente, é o Fórum da Laicidade Cristã. Porque aqui não foi falado, nem discutido sobre não cristãos. Não foi falado sobre religiosos islâmicos, não foi falado, nem está se preocupando se o Brasil abre a porta a eles ou não. Por quê? Porque se a gente abrir a porta a eles, a gente vai ter que aceitar a religiosidade deles. E será que nós, cristãos brasileiros, vamos querer parar para reverenciar às 6 horas da tarde? Só um detalhe, eu acho muito relevante o que você está colocando, mas, por favor, coloque como questão. Então, é justamente isso. Então, mude já, tá? Assuma que o fórum é fórum na sociedade cristã. E não intolerância e religiosidade. O mundo nunca foi laico. Nenhum país teve nenhuma sociedade laica. Nunca existiu isso. Isso é utopia. Agora, existe o respeito. A laicidade é o respeito, é igual, é sinônimo de respeito. Então, me desculpa, professor, o senhor me interrompeu, não tem problema. Eu só queria dizer a indignação, não só minha, mas de vários outros, que viram aqui só coisas evangélicas, e realmente, os evangélicos são muito bonzinhos, como já dizia a Francis, né? Os brasileiros são tão bonzinhos. Próxima. Vamos passar para a próxima pessoa inscrita, por favor. E, por favor, eu não tentei podar ninguém, eu só pretendo ajudar para que nós sejamos objetivos na colocação. Nós estamos discutindo o tema e o objetivo é esse. Então, por favor, com bastante objetividade, na forma de um questionamento, tá? Eu sou Mariana Paiva, sou jornalista, escritora e mestre em cultura e social pela Federal da Bahia. Eu queria fazer duas perguntas, na verdade, uma tem a ver com a outra. Os dados apresentados por Magali, a respeito do que ela chamou de voto evangélico, são de 2012. Daí eu fiquei pensando, será que a gente tem dados mais atualizados para falar, uma vez que nos últimos 3 anos a gente assistiu a essa ascensão midiática e política desses grupos evangélicos e desses atos de intolerância religiosa que têm sido cada vez mais noticiados, falando dessa questão, e em relação à presença evangélica não ser vista como uma ameaça ao Estado laico brasileiro, como a gente pensa isso se o espaço político dos evangélicos tem sido muito maior do que o das outras religiões, e se a gente não estaria, nesse momento, diante de uma daquelas questões, problemas jurídicos de igualdade formal e igualdade material. É muito bonito na teoria e no discurso a gente dizer, ok, vamos lá, vamos garantir esse espaço e esse respeito a todo mundo, mas não temos esse espaço garantido para as outras religiões. Eu, por exemplo, sou umbandista e não me sinto contemplada por grande parte dos políticos brasileiros. Como a gente pensa isso? Mais um, por favor. Meu nome é Nelson Prado e gostaria de agradecer
o que vocês estão fazendo. Laicidade, eu demorei 60 anos para começar a pensar bem nisso. Estou com quase 70 e me sinto um pouco à vontade para dizer algumas coisas. Só que eu tenho percebido alguma intolerância dentro do próprio ambiente. E eu acho que a gente, como laico que eu sou, acho que a gente tem que ter tolerância e muita paciência para poder discutir as coisas. É a primeira vez, repito, em 60 e tantos anos, que eu tenho a possibilidade de dizer alguma coisa para vocês, para uma jornalista que foi muito clara nas suas posições, para vocês que estão se esforçando em organizar isso. Se houver outras coisas, eu gostaria de participar. Eu conheci religiões em todo o mundo. Fui atrás dela nesses 10 anos. Estou acabando de chegar da Indochina, onde fui ver a mistura de budismo, confucionismo, hinduísmo e etc., todos os ismos, inclusive o islamismo, que é muito diferente, e eu tenho, assim, que aprender muito sobre esse assunto. Então, eu gostaria que vocês, quando fossem colocar, de fato, saísse um pouco do evangélico. O mundo não é só cristão, não. Lá você fala em cristianismo, os caras esdrúxulam isso. Nós estamos muito medíocres nas nossas afirmações. Isso tem que mudar. Eu gostaria de falar de racionalidade, eu gostaria de falar de pluralidade, mas sem ser preso aos dogmas da religião. Quero falar dos africanos, minha origem africana. Meu sogro era negro. Então, quer dizer, tem que abrir mais isso. E a Unicamp é o farol onde a gente vai seguir essa luz. É só o que eu vou dizer, porque é hora de ser curto. Obrigado. Muito obrigado. Eu queria só complementar com... na verdade, a minha questão já foi antecipada, em parte, pelo senhor, na sua colocação. Nós estamos diante de uma questão que é da maior complexidade, isso fica claro para todos nós, e a questão, em especial, da pluralidade dos cenários religiosos no Brasil, eu creio que ela já começou a ser delineada aqui na mesa. Eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que o nosso fórum está no começo, né? Essa aqui é a primeira mesa, e nós ainda teremos mais 2 mesas, e acho que avaliações críticas são bem-vindas, mas nós devemos esperar o fechamento do trabalho como um todo para saber exatamente o que nós estamos criticando, não é? Eu sou historiador, e como historiador é impossível pensar o tema da laicidade sem me remeter à complexa formação do conceito de laicidade, que é um conceito ocidental. Fique claro isso, é ocidental, assim como o conceito de religião é também ele um conceito ocidental. Infelizmente não temos condições de entrar no debate sobre isso. O que eu queria frisar apenas e remeter aqui, jogar para o debate também com os meus colegas, é o seguinte: é difícil pensar o termo laicidade, a construção histórica do conceito de laicidade, sem levarmos em conta que ele surgiu, claro, ele é um ideal, mas esse ideal surgiu a partir de 2 linhas de força principais, que são, de um lado, o nascimento do Estado moderno, quer dizer, o nascimento do Estado moderno que limita a consciência, o foro da consciência, e a religião faz parte do foro da consciência, ao nível individual, justamente para poder normalizar um nível público e impedir as guerras de religião. Então, nós estamos falando de Hobbes, da metade do século XVII. A outra linha de força é a ilustração. É o surgimento de uma razão ilustrada que se pretende disposta a civilizar, não é, as diferentes culturas. Eu sei que o Foucault diria não civilizar, mas controlar. No entanto, isso nos coloca de cheio no problema. Como é que nós discutimos laicidade numa situação global, onde, de um lado, o Estado é ameaçado pelos interesses particulares, seja no âmbito da economia global, seja no âmbito de um Estado como o brasileiro, que nunca se libertou das suas raízes patrimonialistas, ou seja, um Estado que desde o início é controlado por grupos particulares. Como é que a gente discute o problema da laicidade nesse ambiente? Como é que a gente discute o problema da laicidade num contexto onde a própria noção
de razão ilustrada foi submetida a uma crítica intensa, não vou dizer que sem razão, é porque ela merecia ser criticada, mas nesse processo de crítica da ideia de razão ilustrada e de exaltação das particularidades culturais, e aqui entre as particularidades culturais, a particularidade religiosa ganha uma importância decisiva, como é que nós discutimos laicidade nesse ambiente? Essa é uma questão que eu acho que seria interessante nós refletirmos um pouquinho, e de forma mais específica, né, pensando a partir da contribuição dos colegas aqui, me surgiu a questão que foi colocada por você, né? Nós estamos até o momento falando aqui de algumas religiões, eu creio que o âmbito da discussão deverá crescer, eu creio nisso. Agora, eu sinto falta, como, não aqui no debate, eu sinto falta como agentes no processo de discussão na sociedade. Eu diria que os representantes das religiões afro estão se posicionando já há algum tempo, já têm representação. Eu não vejo representação, por exemplo, por parte dos adeptos de religiões ditas orientais. Eu sei que a categorização é imprecisa, né? Antropologicamente falando, nem seriam religiões, mas nós estamos falando do praticante do budismo, por exemplo, ou de outras vertentes que também não são contemplados nesse debate. Para não falar dos próprios muçulmanos no contexto brasileiro, onde a colônia já cresce expressivamente e, no entanto, me parece que, enquanto agentes históricos, estão fora do cenário da discussão mais pública e mais política. Um outro ausente dessa discussão, surpreendentemente, são os intelectuais. E aí eu jogo para os colegas também para que reflitamos sobre o seguinte: onde estão os intelectuais de matriz mais laica nessa discussão? Porque no momento em que nós permitimos que a normalização sobre o que é laicidade seja definida a partir de projetos elaborados por religiões específicas, me parece que aqueles que são de matriz laica acabam não contemplados plenamente nessa questão. Então, aí me parece que há também uma ausência que deve ser investigada. Porque os intelectuais, porque o silêncio dos intelectuais, me permitam usar essa expressão, nesse momento e diante de uma questão como essa? Por favor, fica com vocês agora, discutir, responder. Eu vou rapidamente aqui em questões que me foram colocadas diretamente. Bom, o que a Leila coloca se encontra com algumas questões que Babá coloca. Em termos dessa questão, cadê os progressistas e a educação para agredir? Né? Você colocou muito essa questão com a preocupação. A gente que procura entender esse universo religioso, a gente não pode ficar só nessa questão das relações sociais e políticas e como que elas se colocam nesse campo. A gente precisa entrar no universo religioso, nas linguagens, nas formas como se dá a afeição religiosa das pessoas e como se constroem práticas religiosas. Porque o que você coloca então tem uma educação para... Eu diria que hoje existe sim, existem práticas religiosas, não só entre os evangélicos, mas que também estão presentes na Igreja Católica. Você citou a Canção Nova, que vem sendo um veículo muito importante no catolicismo, para a disseminação, também no evangélico, do que a gente chama de cultura gospel. Na cultura gospel, a gente tem uma vertente que se chama teologia da guerra espiritual, e que ela se manifesta em canções. E a gente sabe que hoje, nas igrejas em geral, inclusive na católica, existe uma importância muito grande ao momento da música nas igrejas. Canta-se muito, 40 minutos, 1 hora, 1h30, num culto ou numa missa. Veicula-se pelo rádio, pela TV, as pessoas compram CDs, e lá estão muitas canções que falam do inimigo. E as pessoas vão se formando nessa perspectiva. Antigamente, o inimigo era uma figura assim, etérea, era o demônio, o diabo que a gente não via. Mas hoje o diabo ele é nomeado. Pode ser o meu vizinho, que toca música de pagode alto. Eu acho que é meio diabo às vezes. Brincadeira. Pode ser a outra religião.
Pode ser o político que defende uma coisa que eu discordo. Enfim, o diabo vai ganhando esses nomes. E aí músicas como Pisa na Cabeça do Inimigo, Eu Vou Vencer, enfim, tem muita... As pessoas vão cantando e isso fica como uma mensagem, às vezes muito mais forte do que uma pregação, um sermão. Então, precisa reconhecer, numa perspectiva macro, que essas relações são relações de afeição. As pessoas gostam da música, é um momento religioso do culto, um momento de Deus falar, mas aquela questão conceitual está ali. Né? Então, a gente precisa atentar para isso. Esse processo, a palavrinha educação é bem importante em todas as frentes. Então, eu queria chamar para esse olhar mais macro. Babá falou dos refugiados, eu falei da fronteira, né? Esse é um povo de fronteira. Esse é o pessoal que está na fronteira. E que está transitando e nos desafia a perceber esse diálogo que eles necessariamente precisam fazer para a sobrevivência. E aí está uma demanda política plural, porque eu coloquei aqui essa necessidade da gente politizar esse pluralismo. Né? Não é só um intercâmbio, não é só salvar as pessoas que estão necessitadas de uma caridade. Existe uma politização que está dada e tem que ser feita por nós, e as implicações. Foi muito importante ter levantado essa questão para essa dimensão da fronteira entre religião e política que os refugiados colocam para nós. E, por último, a Mariana, né, se perguntou assim, tem dados atualizados? Tem outras pesquisas, sim. Eu citei um exemplo das próprias pesquisas de opinião eleitorais, do caso da Dilma, por exemplo, né? Que mostra como é que quem acompanhou a campanha, por exemplo, do pastor Silas Malafaia, de outras lideranças da Assembleia de Deus, contra a figura da Dilma, e, por exemplo, Malafaia já dava como dada a derrota de Dilma, né? já estava se partindo para uma celebração. Então, a gente vê que no voto isso não aconteceu. Então, são elementos para a gente avaliar, né? Como é que isso ocorre. Mas você falou que, que a gente tem que atentar para outras situações, como, por exemplo, das representações. No Congresso, aí você perguntou, como pensar que não é ameaça, que o fundamentalismo evangélico não é uma ameaça, se você mesma não se sente representada, né? Então, duas coisas aí. Eu não disse que o fundamentalismo evangélico não é uma ameaça. Eu disse que reduzir a ameaça ao Estado laico ao fundamentalismo evangélico, como a coisa tem sido apresentada, é um equívoco. Porque essa ameaça vem de um monte de frentes, se a gente vai chamar de ameaça, né? Vem de um monte de frentes. O fundamentalismo está lá, o Estatuto da Família passou, existem outros mecanismos que vão passando também, está lá, isso está lá, são ameaças. Mas a gente não pode reduzir a esse elemento, né? E aí, é importante a gente ver que há articulações que estão acontecendo. Por exemplo, a Frente Parlamentar do Povo de Terreiro, ou dos Povos de Terreiro. Essa frente existe. Está lá no Congresso com um expressivo número. Pode entrar lá e ver. Tem um expressivo número. Porque já é uma reação, já é uma articulação. É pena que é por reação. Que aí a gente tem que ter um olhar crítico para esse aspecto também. Por quê? Os grupos evangélicos têm um projeto político. Eles se articulam. E detalhe, a gente não pode olhar esses grupos também como vilões, porque eles entram nas malhas da política. A gente tem malhas da política que facilitam. Aí a gente tem que olhar a coisa macro, com o nosso sistema eleitoral, proporcional e voto de legenda. Quer dizer, tem gente que entra lá que ganhou pouquinho voto, mas a pessoa está lá. Quer dizer, então, não é o evangélico que votou naquele, ele entrou num bolo, que foi do outro que puxou. Financiamento de campanha. A gente sabe que o deputado Eduardo Cunha tem um grupo dele, que ele financiou, e que são pessoas que dali não têm evangélicos, mas que votam pautas de evangélicos em alianças e parcerias. Então, a gente precisa olhar essa coisa no universo mais macro, dessas malhas da nossa política que facilitam processos como esse que a gente se incomoda de ver acontecer. Eu acho que por hora é isso. Bom, eu vou, acho que, falar de dois pontos. O primeiro tem a ver com
que o Rui levantou aqui, e que, enfim, para mim, em função da minha trajetória de pesquisa, levou a pensar sobre a França, né, que exatamente aparece como uma espécie de referência e de modelo quando se trata de laicidade, né. E é interessante, né, olhar para a França, coisa que muitos pesquisadores vêm fazendo nos últimos anos, e de perceber, né, como, digamos, a França, que se colocava numa posição, digamos, muito confortável nesse tema, quando surge a questão do Islã, né, o jogo muda, a mesa vira, né, e que, quer dizer, que em nome da laicidade começa a colocar uma série de restrições que vão atingir né, os muçulmanos e vão, digamos, levantar questões, né, e dilemas para isso que seria a laicidade. Eu acho que é um pouco por aí que é interessante fazer reflexão, de mostrar essas construções históricas, né, de perceber o que elas implicam, quais são as mudanças que panoramas recentes vêm trazendo, não são mundos separados, né, essas coisas estão todas em contato. Né, então, eu acho que é um pouco nesse sentido que a gente deveria refletir, né, em se tratando de laicidade. E, bom, eu concordo, eu acho que, né, tentando refletir a partir de várias colocações que foram feitas no público, acho que a mesa realmente tratou de, digamos, de movimentos que são aqueles que são visíveis a partir né, enfim, de uma sensibilidade mais afinada, digamos, para as hegemonias, né, para aquilo que vem se consolidando como grandes forças. Mas eu acho que o esforço é exatamente, né, assim, refletindo sobre esses processos mais hegemônicos, da gente encontrar, da gente começar a vislumbrar brechas, né, para que outras vozes sejam avançadas, outras estratégias pensadas, enfim, grupos, né, que precisam ser mais visibilizados e ouvidos. É nesse sentido, né, não é de que a gente está falando aqui da única realidade que existe, né, mas de apontar linhas de força, né, que a gente precisa conhecer e acompanhar para até procurar alternativas, né. Eu acho que essas alternativas não precisam se colocar em nome, digamos, da religião, da não religião, né, que seria, digamos, a posição laica. Eu acho que a religião é um assunto de todos, né, e se preocupar com isso, né, eu acho que a gente deveria criar exatamente, um debate como esse, criar os caminhos para essa percepção, né, que não precisa se colocar como, né, evangélico, como umbandista ou como laico, né, mas, enfim, como cidadãos que estão preocupados, né, com o modo como se dá essa relação entre Estados e religiões, o lugar que as religiões ocupam, como elas atuam, como se define a liberdade religiosa, como pensar o pluralismo religioso, né? Me parece que se a gente consegue criar caminhos para pensar mais sobre esses assuntos, a gente está cumprindo algum papel. Obrigado, Magali. Emerson. Ronaldo? Eu vou ser rápido. Bom, obrigado pela informação do que acharam as pessoas, que atiraram a pedra. Eu acompanhei essa discussão logo depois pela mídia, não vi ninguém. E o que eu estou falando aqui não é defender os evangélicos, eu estou falando que é culpa deles o fato de, inclusive, o termo intolerante ser associado a eles, o quanto que precisa ter reações internas para que isso mude. Né? A segunda coisa, a nossa laicidade cristã, isso, enfim, então, parece que é uma acusação, mas a gente apresentou um pouco mudado, em termos de hegemonia, é o que está aí, frente a esse dado que a gente faz depois dele, certo? Então, bom, enfim, até na composição do seminário, né, judeus, islâmicos, orientais, não religiosos, enfim, colocamos políticos, enfim, eu acho que esse é um assunto que tem várias entradas, e estamos aqui
feito mingau quente, comendo pela beirada, né, e chegando a isso. Então, de fato, acho que de todos as religiões e não religiões, o evento não vai ser representativo, porque não coube mesmo. Né? Mas eu acho que houve um privilégio daquilo que era hegemônico, pensar aquilo que é mais visível. Acho que vocês, o Rui e o Emerson disseram muito bem. E destacar uma coisa com o Rui. Começou agora o seminário, né? Tem mais coisas para frente, então vamos ver, né, se outras coisas são contempladas. Eu acredito que sim. Né? Bom, é isso. Quero agradecer aos professores que compuseram a mesa, agradecer a atenção de vocês também. Muito obrigado.